fazer missões enquanto ainda é tempo. As almas estão clamando, só se ouve gritos e lamentos. E a pergunta é: o que estamos fazendo? A ordem já foi dada, a unção foi derramada. Guerreiros da última hora, se levanta e obedeça. O vídeo de Jesus agora. Esse é o tempo de fazer missões. Essa é a hora de libertar milhões. Ouça a sua voz e fale do amor que liberta, transforma, restaura o vazio pecador. Aleluia! E fazer missões, e fazer missões. Lança sua rede, a hora de despertar. O reencontrar contigo, vamos trabalhar. E fazer missões, e fazer missões. Seja a boca de Deus nessa geração. Ele conta contigo para fazer a missão. Esse é o tempo de fazer missões. Essa é a hora de libertar milhões. Ouça a sua voz e fale do amor que liberta, transforma, restaura o vazio pecador. E fazer missões, e fazer missões. Lança sua rede, é hora de despertar. O reencontrar contigo, vamos trabalhar. E fazer missões, e fazer missões. Seja a boca de Deus nessa geração. Ele conta contigo para fazer a missão. E descansamos e falamos, e falar do amor de Deus. Não é nessa ordem que prevalece, é agora. Fiz o convite há muito tempo, quase um mês, e eu acabei de sempre falar com o pastor, e ele disse: meu pastor, eu faltei domingo, sexta-feira eu fui para o culto de doutrina, e domingo eu tenho uma agenda, eu não falei com o senhor não. Ele disse: eu vou lhe liberar, irmão Vinícius, mas agora com motivo, que você leva a minha paz para os irmãos de lugar naquele lugar. Aí eu fiquei feliz quando o pastor falou isso, disse: glória a Deus, Deus está no negócio, amém? Meu pastor Silvio Júnior, agora esta noite, celebração de pai dele para essa igreja, ali de São José da Mata. Estamos ali cultuando ao Senhor, devagarinho e sempre. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Quero pedir aos irmãos que abram sua Bíblia juntamente comigo, em Lucas, capítulo 15, vamos ler o versículo 1, 2, 3 e o 10. Enquanto os irmãos procuram, todo mundo sabe que missões tem 3 formas de fazer. A primeira forma é indo, a segunda forma é contribuindo e a segunda forma é orando. De verdade que muitas das vezes nós não conseguimos ir, né? Os afazeres, a rotina do dia a dia, mas podemos orar e podemos também contribuir em missões. Eu confesso aos irmãos que eu aprendi com meu pastor Adijá, que ele disse assim: se tu depositar no campo missionário, tu vai ver o que Deus faz na tua vida. E de fato isso é verdade. Então aqui eu quero só dizer aos irmãos: tenha a mão aberta para o campo missionário e faça a obra de missões contribuindo, já que nós não podemos ir. E também orando, já que nós não podemos ir. Amém? Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Lucas,
capítulo 15, versículo 1, 2, 3 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhe propôs esta parábola, dizendo, só 10, diz assim: assim vos digo que a alegria no céu, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, pelo pecador que se arrepende. Meus amados irmãos, quero ser sucinto nesta noite, breve e objetivo. O texto que nós acabamos de ler, Lucas ele vai escrever no capítulo 15. E o que me chama a atenção é que mesmo Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, sendo livros sinóticos, eles têm o mesma forma de falar e de representar. Alguns falam da mesma coisa diretamente, mas de forma diferente. Mas o que me chama a atenção é que só Lucas escreve esta parábola do capítulo 15 acerca das coisas perdidas. Mateus não escreve e Marcos não escreve, mas Lucas escreve. O que me chama a atenção é que quando eu começo a ler os primeiros capítulos de Lucas, ele vai dizer: eu mesmo fui e procurei minuciosamente fatos e pôr em ordem para passar para vocês aquilo que eu vi e aquilo que eu compreendi. Então Lucas ele escreve o capítulo de Lucas tipo um complemento de Marcos, de Mateus e Marcos, e ele escreve o capítulo 15. O que me chama a atenção é que quando ele começa a escrever o capítulo 15, ele fala de dois grupos. O primeiro grupo, publicanos e pecadores. E o segundo grupo, fariseus e escribas. Mas o que me chama a atenção é que o primeiro versículo, aleluia, ele vai falar: e chegaram-se a ele todos, publicanos e pecadores, para ouvir. E o que me chama a atenção, irmão, é que este grupo, o grupo do versículo primeiro, é um grupo excluído pela religiosidade. Era um grupo excluído pela sociedade. Era um grupo onde continha prostitutas, pessoas de má fama e judeus que viviam longe dos padrões religiosos daquele tempo. Mas o que me chama a atenção é que mesmo sendo excluído, aleluia, mesmo estando excluído da sociedade, eles procuram a Jesus para ouvir Jesus. Entenda, aquele que precisa, que necessita, ele busca Jesus para ouvir Jesus. Agora o segundo grupo, o versículo 2 vai dizer, aleluia, glória a Jesus. Vai dizer, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Entende isso aqui, pelo amor de Deus? O próprio Cristo falou: eu não vim buscar santos, mas sim pecadores ao arrependimento. Escriba e fariseu não entendiam por quê. Como ele se diz Messias, Jesus, o Cristo, e sente com pecador e com publicano. Eles não entendiam, mas o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 9, versículo 10. E aconteceu o quê? Estando eles em casa, sentados à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com ele e seus discípulos. Ou seja, na mesa do mundo, esse povo não tinha posição em nenhum lugar, mas na mesa de Jesus e dos seus discípulos, ele tinha lugar à mesa. O que é que você quer dizer com isso, irmão Vinícius? A religião excluía, mas Jesus veio para quebrar, aleluia, e trazer de volta este povo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele não veio buscar santo, ou quem está em perfeita comunhão, não. Ele veio buscar pessoas que se acham impróprias, pecadoras, para estar ao lado dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, irmão, em comunhão uns com os outros, mas outra hora já estaremos neste mundo, aleluia, servindo a outros deuses. Mas ele, com a sua misericórdia e graça, nos alcançou. Então não estamos aqui porque somos bons e bonitos, não. Estamos aqui pela sua misericórdia e graça. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Lucas 5,31. E Jesus respondeu e disse: não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Era um grupo, irmão, excluído pelo judeu naquele tempo. Mas Jesus, ele veio ao mundo em busca desse povo. Não aqueles que se achavam santos ou doutores da lei, não.
ele veio buscar aqueles que a sociedade excluía, mas que ele veio quebrar o protocolo, dizer assim, esse aí eu quero, esse aí eu tenho uma nova vida, esse aí eu vou restaurar a vida dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ele continua, Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, quando eu prego isso, irmão, eu entendo que em outra hora eu estava perdido neste mundo. Eu entendo que em outra hora ninguém nos queria por perto. O mundo condenava, as pessoas julgavam, mas Jesus, aleluia, sendo santo, piedoso e misericordioso, ele nos aceitou e por isso estamos aqui neste mundo. Irmão, quando a gente pensa que há alguma coisa, Cristo vem e fala conosco, tu não era nada, a tua sorte foi ele na tua vida. Tu não era nada, a tua sorte foi ele na tua vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque a sua misericórdia, ela se renova a cada dia. Eu gostei muito do que o irmão falou, quando me antecedeu aqui, sobre Daniel. Já preguei sobre Daniel, irmão. E a palavra do Senhor, ela é viva toda hora. Sabe por quê? Porque ele falou, nós que se escolhemos se contaminar. É nós que escolhemos. Mas mesmo assim, irmão, muitas das vezes, cheio de pecados e falhas. Porque somos pecadores e cheios de falhas. Sim ou não? Sim. Mas ele tem de misericórdia por nós. Ele é misericordioso para com a nossa vida. Meus amados irmãos, para adiantar, o que me chama a atenção é que quando Jesus contava a parábola, ele queria simplificar a coisa. Ele queria mostrar uma forma fácil da gente entender. Ele queria contar a parábola para entender o que ele queria falar de uma forma simples. Mas essa parábola aqui de Lucas capítulo 15 não é só para simplificar o assunto. É uma resposta aos escribas e fariseus. E Cristo, sendo muito inteligente, ele dá 3 respostas. A primeira, a do bom pastor. A segunda, da dracma perdida. E a terceira, do filho pobre. Mas em todas essas parábolas, Cristo dá uma resposta. Sabe por quê? Porque na primeira, ele é o próprio bom pastor. Na segunda, o Espírito Santo é a candeia que ilumina a casa. E na terceira, o próprio Deus. Ele se tipifica o Deus da casa. Então entenda, ele não quer apenas, irmãos, simplificar o assunto, mas ele quer responder a alguém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Sabe o que me chama a atenção? É que o mesmo grupo está lá em João, em torno da mulher samaritana. Sabe o que me chama a atenção? No primeiro versículo, a Bíblia vai dizer que os escribas e fariseus murmuravam. Mas Jesus, entendendo, ele sai de fininho e vai em busca da mulher samaritana. E agora aqui não, ele resolve responder. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quantos me entendem nessa noite? Amém. Versículo 4. Pode acompanhar comigo, eu quero ser bem sucinto. Que homem, dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa de trazer 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Isso aqui, irmão, ele podia falar antes sobre isso aqui. Sabe por quê? Porque aqui tem 100 ovelhas. A conta é simples e objetiva. O bom pastor está no deserto e perde uma. E o texto diz que ele deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu. Cá para nós, humanamente falando, se fosse eu, irmão, eu não ia deixar 99 em busca de uma. Por quê? 99 é o maior número. Mas Jesus, que é o próprio bom pastor, que ele diz, eu vou em busca da perdida e vou deixar 99 no deserto. Aqui não tem questão de valor, de volume, não. Aqui está dizendo que eu sou o bom pastor e eu zero por 99, mas eu zero por um outro que está perdido. Por mais que o mundo julgue porque se perdeu, por mais que o mundo julgue porque está perdido, mas ele não, ele fala, eu tenho 99, mas eu vou em busca da perdida até que eu venha achar. Se nós pegar esse mesmo texto, irmão, e fazer análise dele, no tempo de Jesus, como eles vão pastor naquele tempo? O bom pastor pegava as ovelhas naquele tempo e ia ao deserto. Chegando no deserto, não tinha como voltar. Parava com as ovelhas e fazia ali um aprisco com um curral. E esse curral, irmão, era feito de pedra, de pau, do que achasse. Só que esse curral não tinha porta. Por quê? O pastor era a própria porta.
Olha o que Jesus falou em João 10:11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí ele continua, João 3,16. Porque, glória a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas agora o pastor está no deserto, irmão. Ele é a própria porta. Olha o que João vai falar. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Você entende isso aqui? Um pastor no deserto, com ovelhas, ele mesmo é a porta. Eu te pergunto nesta noite, quem entrou por esta porta? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E quem entra por esta porta, irmão, ele diz que ele é a própria porta. Não só para não deixar sair, mas também para guardar quem está ali dentro, dos animais que naquele tempo. E mesmo assim é hoje. Ele ainda é a mesma porta. Ele ainda é o mesmo caminho. E nós somos as ovelhas cuidadas por ele. Porque todos os dias, irmão, nós temos aflição, tristeza, perseguição. Mas ele não mudou. Ele continua o mesmo. O que me chama a atenção, ele não fica só, eu sou a porta. Olha o que ele fala em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Não sei como você chegou aqui nesta noite, irmão. Se por fome espiritual ou faltando água em casa. Eu te digo nesta noite, ele é o pão da vida. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. E quantos de nós, irmão, não estavam na escuridão? E ele é a nossa luz nesta noite. Ele resplandeceu o meu caminho e o teu caminho. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Aleluia. João 14:16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso bom pastor. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira. Irmãos, como Cristo falou, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida, dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Deu a vida dele por amor de nós. Porque aquela cruz, irmão, era para nós. Mas ele decidiu, mesmo sem pecado, aleluia, pagar o preço, e preço de cruz, por amor da minha vida e da tua vida. Esse é o bom pastor. Esse é o grande missionário. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A primeira palavra encerra no versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Primeira resposta aos fariseus. Eu sou o Deus das 99 que estão inseguras. Mas eu também sou o Deus da ovelha que se perdeu. Ou seja, vocês excluem as pessoas pobres, as pessoas que precisam, mas eu não. Eu trago para perto de mim e senta na mesa comigo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Sem fugir do contexto, irmão. Se a gente for lá olhar em 1 Samuel, a história de Davi, quando Deus rejeita Saul, o que é que Deus faz? Eu já rejeitei Saul, Samuel. Vai agora à casa de Jessé e unge um, que eu vou te mostrar como rei. Chega na casa de Jessé. Samuel, pelo seu coração humano, ele vê os filhos mais bonitos, ele escolheria um daqueles. Jesus falou, ele não me atenta a aparência, me atenta ao coração. Passa todos! Jesus não fala que é nenhum. Jessé fala, e aí? Samuel fala, Jessé, e aí? Tem mais alguém feito nenhum. Mas está lá no cercado, cuidando das minhas ovelhas. Pois chama ele, porque ninguém sentará à mesa enquanto ele não chegar. Ou seja, irmão, para os irmãos de Davi, ele não entrava nem em casa. Mas para Deus, só sentou à mesa quando ele chegou. Isso é o chamado missionário. Estava lá cuidando das ovelhas. É consagrado o rei, mas ele volta para onde? Para a mesma cuidação de ovelhas, seu pastor. Porque Deus é assim, irmão. Ele consagra hoje, mas ele levanta amanhã. Aleluia. Ele marca hoje, mas começa a trabalhar amanhã. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aí tem a segunda parábola, irmãos. Capítulo 15, versículo 8.
Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busque com diligência até achá-la. Eu quero ser bem breve aqui. A dracma aqui simbolizava o dia de trabalho, era uma moeda romana. Mas para aquela mulher poderia ser várias coisas, como a economia, um dote, ou o próprio cordão no pescoço com 12 moedas. Aquela mulher perde a dracma. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que o bom pastor foi buscar a ovelha. Mas a dracma não. A Bíblia diz que ela faz o quê? Ela faz um esforço físico, varre a casa, busca até que venha encontrar. Quero abrir um parênteses aqui nesta noite, irmão. E quanto de nós entendemos o valor da dracma e temos perdido dentro da própria casa? Quantos de nós que conhecemos nossos valores, sabemos do que somos capazes, porque Deus nos capacitou e temos enterrado o nosso chamado dentro da própria casa? E quantos de nós, irmãos, velhos convertidos, velhos crentes, temos enterrado o chamado dentro da própria casa? Ou seja, estamos perdidos dentro da casa do Pai. Mas Deus nos oferece nesta noite. Ei, você tem valor. Mesmo perdido, aleluia, mesmo meio embaraçado, você conhece o teu chamado e você tem um grande valor na obra de Deus. Mas tem uma coisa, nessa parte aqui, não é o pastor que vai buscar. Não é o bom pastor que vai buscar. Não é teu amigo que vai buscar, não. É eu e você. Temos que varrer a própria casa e buscar até encontrar. Fecha aqui dizendo: busque aquilo que Deus te deu. Não deixe enterrado o dom que Deus te deu. Irmão, aquela mulher busca até que venha achar. E achando, convoca os amigos e dizem: alegrai-se comigo, porque achei a dracma perdida. Dentro da palavra, a dracma perdida representa o pecador que se afasta de Deus. A mulher simboliza a busca diligente de Deus pelos perdidos. Assim como a moeda tem um valor mesmo estando perdida, cada pessoa tem um grande valor diante de Deus. Então, irmão, quando alguém te menosprezar, dizer que você não tem valor, que você não serve para nada, não se preocupe não. O teu valor, acredita, é Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Você está dizendo isso, Vinícius? Porque, irmão, tem muita gente embaraçada no nosso meio, sabendo o potencial que tem, e está confusa com coisas pequenas. Sabe quem sofre com isso? É a obra do Senhor Jesus. Só sofre com isso a obra. Então bota na sua cabeça, eu tenho um valor diante de Deus. Já passei muito tempo encostado, eu vou trabalhar para o Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Já falei na minha casa, eu não quero trabalhar para Deus mais. E toda vez Deus fala comigo, eu te chamei para trabalhar. Para que nós servimos se for para trabalhar para o Senhor? Para nada. Para nada. Nós estamos aqui e precisamos propagar esse evangelho. Dentro de 4 paredes ou lá fora, precisamos se levantar e pregar esse evangelho. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para encerrar, meus amados irmãos, quero ser bem breve aqui também. A terceira resposta que Jesus dá aos publicanos e fariseus. Versículo 11. Diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Meus amados irmãos, antes de entrar diretamente no texto, a palavra pobre significa alguém que desperdiça seus bens de forma irresponsável. Mas o que me chama a atenção, irmão, se eu me colocasse no lugar de pai, se é pensamento meu, o texto não fala isso. Se um filho meu chegasse para mim e dissesse: pai, eu quero a parte da minha herança, o que eu ia falar? Não, meu filho, não vou lhe dar agora não. Mas o que me chama a atenção é que quando ele pede, o que o pai faz? Chama os 2 e divide a herança para os 2. E pouco tempo depois, ele sai e vai-se embora para o mundo. Repita comigo: Deus tem suas formas de trabalhar. A Bíblia diz, irmão, que ele sai para gastar tudo. A hora já foi embora. E aqui, que eu acho interessante, irmãos, eu vou acompanhar aqui. E foi, versículo 14. Isso aqui é interessante. E havendo ele gastado tudo,
Houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidade. Irmão, isso é um pensamento meu. Ele sai da casa do pai, pega tudo que tem e parte. O que me chama a atenção é que o versículo vai dizer: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Eu penso comigo, se aquela fome viesse ele gastar tudo, ele passava de boa. E se aquela fome vem depois, aleluia, ele podendo trabalhar para se manter, era outra coisa. Mas a Bíblia disse que a fome veio quando ele estava liso, sem dinheiro, gastou tudo. E aqui eu entendi uma coisa: Deus tem a sua maneira de trabalhar. Quando ele gasta tudo, houve fome. Havendo fome, irmão, não tem o que fazer, não tem como comer. E outra coisa, na terra houve fome, foi o próprio Deus que fechou o céu. Já que a Bíblia diz que ele vai àquela terra a buscar cuidar de porcos. O que é que me chama a atenção com isso? Quando Deus quer trazer de volta, irmão, ele tem suas formas de trabalhar. Quando Deus quer trazer de volta, ele tem suas formas de trabalhar. Ele sai, gasta tudo, dá de fome, não tem onde trabalhar. Pensamento meu, se ele gasta tudo e a economia está boa naquele lugar, ele podia começar a trabalhar e se manter e não lembrar do pai. Por quê? Estava se mantendo, ia se achar o tal. Mas Deus, que é Deus, ele fala: gasta tudo, eu vou fechar o céu e vou mostrar aqui quem sou eu, que eu sou Deus na tua vida. Irmãos, para adiantar, filho de nós, 2 vezes da Ujade, e lá eu conheci um cantor. O jovem passou mal com a gente, fomos para o hospital que era próximo ali em Pocinhos, e eu conversando com o cantor que nos levou até o hospital, e ele falou, eu conversando com ele em Pocinhos, ele falou: Vinícius, eu estava num auge muito bom da minha carreira, eu sou crente desde o berço evangélico, e chegou um tempo que eu comecei a cantar para o mundo, e eu comecei a receber agenda, já estava, como ele diz assim, um pouco sendo conhecido, estourado, como ele diz ele. Aí ele falou, quando pensou que ia estourar, que eles pensam muito nisso, em estourar, ele disse: veio a pandemia. E ali eu não entendi por quê. Se eu estava já crescendo, veio a pandemia e fechou tudo. E ele falou que passou toda a pandemia passando necessidade. Como é que cantor canta sem barra aberta? Como é que cantor canta sem nada aberto? E ele falou que Deus falou a ele: ei, eu te chamei para cantar para mim, não para cantar para o mundo. E naquele dia ele entendeu que Deus, para ele, estou dizendo para ele, irmão, mandou a pandemia para mostrar a Deus quem é que manda. E ele falou: Vinícius, naquele dia, Vinícius, eu corri para a igreja e voltei, estou até hoje servindo a Jesus. Deus falou ao meu coração: quando eu quero trazer, eu mando pandemia, eu mando enfermidade, eu faço o que for possível, mas eu trago de volta. Eu fiquei aqui no coração e eu disse: meu Deus, como o Senhor trabalha de forma diferente. Foi igual com meu pai, vou falar bem para terminar. Eu orava, eu disse: pai, tenha misericórdia do meu pai. E por exemplo que Deus falou comigo diretamente, falou: ei, eu trabalho como eu quero, não pede misericórdia. Meu pai quase que morre, ele descobriu o que ele tinha. Quando Deus falou, com 3 dias, descobri que ele estava no coração. Se operou, está até hoje vivo para a glória do Senhor. Mas Deus falou a mim: não pede misericórdia. Ora, que eu vou fazer na vida dele. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Se você tem algo na mão do Senhor, entregue e confia, que Ele vai fazer na minha e na tua vida. A Bíblia diz, irmão, que agora fecha o tempo, ele não tem para onde correr, a fome e a humilhação é grande naquele lugar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele vai ao campo cuidar de porcos e não tem nem o que comer. Por quê? Porque ele queria comer a lavagem dos porcos. Ou seja, a fome era grande, era terrível a fome. Mas a Bíblia diz, irmão, versículo 17, o arrependimento. Ele conheceu o seu erro e caiu em si. E nós costumamos, irmão, eu tenho um amigo que ele disse que no dia que a minha mãe se converteu, eu faço uma festa grande, porque ela é muito católica. Disse: meu irmão, você está limitando o poder de Deus. Entregue ao Senhor e confie. Se ele aceitou a gente, que é Deus bebarrão, imagina tu mesmo que é católica. E ele começou a rir da minha cara e ficou meio assim: feia mesmo. Eu disse: é. Sabe por quê? João 16 já diz assim, João 16:8. E quando ele vier,
Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus. Foi Ele que nos convenceu, não nós que convencemos a nós. Ele que veio e convenceu nós do pecado que nós tínhamos. O que me chama a atenção, irmão, é que aqui, aquele homem cai em si, não porque ele quer, mas porque o Espírito Santo falou com ele ao coração dele. Por quê? Na casa do meu pai tinha abundância de pão e eu aqui pereço de fome. E quantos de nós, irmãos, nós já saímos para fora e temos que voltar? Sabe por quê? Porque só aqui tem o pão da vida. E o que me chama a atenção, vou adiantar para encerrar, é que agora o Espírito Santo trabalha. Ele convence aquele homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu entendo que só tem uma ponte do pecado a Deus, é Jesus. Porque ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, o Espírito Santo convence, o caminho é Jesus. Ele tem que voltar à casa do Pai. E quando ele volta à casa do Pai, ele começa a ensaiar. Vou dizer, meu pai, pequei contra o Senhor. Deus diga-me ser chamado do teu filho. Me trate como dos teus trabalhadores. E o que me chama a atenção é que o nosso Deus não tem trabalhador, não tem neto, não tem sobrinho, não tem irmão. O nosso Deus, ele tem filho. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ele chega, irmão, na casa do Pai. E o que me chama a atenção é que o Pai, bicho, quando ele vem de longe, e quando ele pede a herança do Pai, sabe o que ele está dizendo? Pai, eu quero que o Senhor morra. E a partir daquele momento, irmão, ele não é mais tido como filho. E se ele volta para casa, ele pode ser morto apedrejado. Era a lei do tempo. Quando o pai corre e abraça, não é só porque estava com saudade. Ele está dizendo, esse aqui é meu filho. Ele saiu, voltou, mas continua sendo meu filho. O Espírito Santo trabalha. Jesus é o caminho. E Deus está te esperando de braços abertos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se aquele filho volta e o pai não corre, ele podia ser morto por julgamentos. Mas Deus, sendo misericordioso, Ele está te esperando de braços abertos. E o que me chama a atenção para entregar no horário, o pai diz, aleluia, traz depressa a melhor roupa. Ele estava dizendo, traz depressa a dignidade do meu filho. Traz depressa a melhor roupa, porque ele não pode estar nessa situação. É isso que Deus faz conosco. Nos dá uma nova vestimenta. Aleluia. Traz depressa um anel, que quer dizer autoridade e filiação. O que quer dizer? Eu estou te devolvendo o filho hoje. A autoridade que tu tinha comigo e a filiação de filho. Traz as sandálias para pôr nos teus pés. Porque naquele tempo, só quem andava descalço eram os escravos. E cá para nós, irmão, outra horas, estava como os escravos andando neste mundo pecaminoso. Mas Jesus, que é misericordioso, ele diz, traz de pé essa sandália. Que eu vou te devolver a liberdade, aleluia, de tu ser meu filho. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, já vou encerrar porque a hora já foi. Mas o que me chama a atenção de toda esta palavra, irmãos, tem mais alguma coisa para falar, mas a hora já acabou. É que o Espírito Santo trabalha, Jesus trabalha, Deus recebe de braços abertos. E muitas das vezes, irmão, isso aqui entristece, mas eu tenho que falar nesta noite. Sabe quem mata o crente? É a gente, muitas das vezes. É nós que matamos. Eu gosto muito de testemunho de Silvano. Ele aceitou Jesus bêbado. Foi assim ou não foi, Silvano? Está até hoje. Eu costumo falar onde eu vou. Quando chega alguém bêbado, eu acabo olhando assim, mas rapaz, esse cabelo está bêbado. Mas está até hoje. Nós não entendemos o trabalhar do Senhor Jesus. E se o Espírito Santo fez o trabalho, Deus vai receber de braços abertos. Quem somos nós para julgar o trabalhar do Senhor Jesus? Quem somos nós para julgar o trabalhar do Senhor Jesus? Eu costumo dizer, se ele me aceitou, irmão, o que é um bêbado? Não era pior do que bêbado? O que é um bêbado para Jesus? O que é uma pessoa de má fama para Jesus?
Nós mesmos que limitamos a obra do Espírito Santo, irmão. Então, nesta noite, vamos pregar com autoridade, Senhor. Nos dá força para a autoridade. Dizer assim, Jesus ainda salva, liberta, batiza e ainda leva para o céu. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E eu vou encerrar falando. Deus está aqui esperando de braços abertos. E que o Senhor vos abençoe.